E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do nosso canal Mário Mática. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante e também, por que não dizer assim, polêmico para alguns alunos que se tratam das frações. Nessa aula a gente vai aprender o que são frações, como representá-las e também como que a gente deve chamá-las, tá legal? Olha só então. A fração, ela geralmente possui dois elementos. Aqui em cima a gente tem um elemento A qualquer que a gente vai chamá-lo de numerador. E aqui embaixo a gente tem outro elemento qualquer que a gente vai chamá-lo de denominador. E esses dois elementos estão separados por esse traço, tá bom? Então aqui numerador, aqui embaixo denominador. Para a gente entender bem o que é cada um deles, analisemos o seguinte, vamos pegar essa figura aqui embaixo, por exemplo, tá certo? O denominador, ela trata do todo, ou seja, em quantas partes essa figura ela foi dividida. Se eu pegar esse retângulo aqui embaixo, reparem que ele possui 1, 2, 3, 4 partes. Então, nesse caso, de acordo com essa figura, o nosso denominador valeria 4. A parte de cima, que é o numerador, ela é de acordo com a questão te pede. Então, dessas 4 partes totais, quantas eu vou querer, tá? Independente do que a questão te peça. Aqui reparem que estão pintadas das 4 partes, 2 delas. Então, neste exemplo, o nosso numerador seria igual a 4. Ou seja, nossa fração a gente tem aqui 2 sobre 4, ou na leitura correta, 2/4. A gente vai já chegar lá, tá bom? Beleza. As frações, elas também têm algumas classificações. Aqui, por exemplo, reparem que nós temos 3 sobre 5, ou o nosso numerador igual a 3 e o nosso denominador igual a 5. A leitura dessa fração é 3/5. Aqui na próxima eu tenho 7 em cima e 2 embaixo, ou seja, nós temos aqui 7/2. Quando na sua fração o numerador ou a parte de cima for menor que o denominador, essa fração é chamada de uma fração própria. Quando na tua fração a parte de cima for maior que a parte de baixo, ou seja, traduzindo, o teu numerador for maior que o denominador, essa fração é chamada de imprópria. E atenção, pessoal, existe também uma transformação bem interessante que a gente vai chamá-la de número misto. Como é que a gente faz para transformar uma fração em número misto? Primeiro, é importante você saber o seguinte: o único tipo de fração que pode ser transformada em número misto é a fração imprópria. Quer dizer, então, que é quando o valor de cima for maior do que o de baixo. Para isso, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a parte, ou de cabeça mesmo, você vai resolver essa divisão, que aqui no caso eu tenho 7 sobre 2. Reparem que essa divisão não é exata, não tem problema. Então vejamos, 7 dividido por 2 não é exato, mas eu sei que o resultado é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 é 6 e 4 vezes 2 é 8, que seria um valor maior do que 7. Logo, então, não nos interessa, tá bom? Continuando, ó, 3 vezes 2 é 6, subtraiu, o resultado é igual a 1. Aqui, com essa divisão, eu já tenho todos os elementos que me interessam para transformarmos uma fração imprópria em um número misto. De que maneira? Vejamos. Aqui, o nosso quociente, que é o resultado que vem abaixo aqui das chaves, será a nossa parte inteira. Então, aqui eu vou ter 3. E aí, nesse 3, eu tenho uma fraçãozinha onde o denominador original ele vai permanecer aqui. Então, aqui eu já sei que o nosso denominador será igual a 2. E o resto dessa divisão que não é exata, ele será sempre o valor que você irá colocar no numerador. Então, 7/2 equivale a 3 inteiros e mais uma fração equivalente a meio. Ou na leitura,
3 meios. Tá bom, gente? Então, é dessa maneira que a gente faz para transformar uma fração imprópria numa fração mista. É sempre você pensar que essa fração ela representa uma divisão. E aí você vai resolver a divisão. E, novamente, o quociente é a parte inteira e o resultado dessa divisão, aliás, o resto da divisão, será o teu numerador, sendo o denominador o mesmo do início. Belezinha? Agora, se você pensar na volta, como assim? Como é que eu faço para transformar uma fração ou um número misto numa fração imprópria? Você faz o seguinte, você pega esse denominador, irá multiplicá-lo com a parte inteira e o resultado dessa multiplicação você vai somar com o valor que está aqui em cima. Então, reparem, 2 vezes 3 é 6, 6 mais 1 é 7. E esse denominador você irá repeti-lo. Então, vejam que a fração é a mesma, tá certo? Então, é assim que a gente vai trabalhar número misto, ok? Beleza, uma outra parte muito importante das frações é como é que é feita a sua leitura. A sua leitura, ela sempre vai depender do denominador, ou, traduzindo, do número que está na parte de baixo da fração. Então, vamos lá. Aqui eu tenho meios, vou chamar aqui de meio. Então, aqui eu posso ter, aqui, por exemplo, ó, 7 meios, 3 meios, 5 meios, tanto faz, tá? Eu estou colocando aqui a interrogação porque ela pode assumir qualquer valor numérico que você quiser. Como nós estamos no sexto ano, essa aula que é própria para o sexto ano, eu vou dizer então que essa interrogação ela pode assumir qualquer valor natural, tá bom? Beleza, aqui nós temos terços, ou seja, 4 terços, 2 terços, 5 terços e assim sucessivamente. Aqui embaixo nós temos os quartos, tá? 3 quartos, 5 quartos, 6 quartos e assim, dependendo do número que você tiver no seu numerador. Quando o denominador for igual a 5, a gente vai falar que nós temos os quintos, tá bom? Alguém quintos, tá? Alguém sobre 5. Quando o denominador for 6, a gente vai chamá-los de sextos. E quando o denominador, aliás, for igual a 7, a gente vai chamá-los de sétimos. Quando for 8, aqui o nome é oitavos. Então, 3 oitavos, 4 oitavos, 10 oitavos, 50 oitavos. Então, você consegue reparar com o que eu acabei de falar que o valor do numerador ele pode ser qualquer um, seja representando uma fração própria ou representando uma fração imprópria. Independente disso, a leitura da fração ela sempre dependerá do valor que estiver no seu denominador, tá bom? Continuando então. Quando tiver aqui o 9, são nonos. 7 nonos, 11 nonos, 3 nonos. E quando o teu denominador for igual a 10, você vai ter décimos, tá bom? Agora, pode ser, logicamente, que o teu denominador seja um valor igual a 11 ou qualquer um maior que ele. Aqui você vai ler o número e colocar avos. Como assim? Se é alguém sobre 11, eu vou ter 7 onzeavos. Se é alguém sobre 20, eu vou ter, por exemplo, 9 vinteavos. Se é alguém sobre 35, eu vou ter, por exemplo, 7 35avos e assim sucessivamente. Tranquilo? Agora, uma outra coisa muito importante também na fração e que vai te ajudar muito em assuntos futuros é você saber reconhecer frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que possuem valores diferentes, comparando uma com a outra, mas que de repente elas representam o mesmo resultado. Vamos pegar como exemplo aqui essas duas figuras. Reparem que essas duas figuras são 2 retângulos, tá bom? Nesse retângulo de cima, reparem, eu dividi esse retângulo em 2 partes iguais, sendo assim, então, o nosso denominador vale 2.
Dessas duas partes iguais, eu pintei uma. Então aqui o nosso numerador será essa uma parte pintada. Então, se eu quiser uma fração referente, ou que represente, aliás, essa parte pintada do todo, essa fração é 1/2 ou meio, tá bom? Agora, reparem que eu estou pegando o mesmo retângulo e agora eu estou dividindo esse retângulo em 4 partes iguais. Desta maneira, então, o nosso denominador aqui vale 4. E dessas partes iguais, eu estou pintando 2 delas. Logo, o nosso numerador vale 2. Eu posso dizer que essas duas frações são equivalentes. Vou até escrever aqui do lado, tá? Elas são equivalentes porque, se você reparar pelo desenho, você vai analisar que, da mesma figura, a parte pintada em cima representa a mesma parte pintada aqui embaixo, aqui em vermelho. Então, o tamanho dessa parte pintada em cima foi o mesmo tamanho dessa parte pintada embaixo. Então, essas duas frações são frações equivalentes. Mas, uma outra maneira de você reparar isso também é você trabalhar com múltiplos ou divisores. Como assim? Se eu pegar essa fração de cima e multiplicá-la, tanto o valor de cima quanto de baixo por 2, reparem, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Ou seja, os resultados equivalem a essa fração que está aqui embaixo. Então, dessa maneira, a gente diz que 1/2 ou meio e 2/4 ou 2/4 são duas frações equivalentes. E quando nós tratarmos de frações equivalentes, pode ser que nessa comparação você tenha duas frações ou até mais. A gente pode ter, de repente, numa atividade que seu professor passar, sua professora passar, que comparar e verificar se 5 frações são equivalentes. É possível? Com toda certeza. De modo que o resultado dessas duas frações ou mais dê o mesmo. Até porque, reparem, se ao dividirmos essa fração aqui em cima, o resultado será 0,5, que é o mesmo resultado da fração ou da divisão dessa fração aqui embaixo. Beleza, pessoal? Então, esta aula aqui foi somente sobre isso, tá? A gente trabalhar essa parte inicial, esse conceito inicial de fração, saber quais são os elementos que compõem uma fração, classificá-las, tá bom? Fazer a leitura dessas frações e também reconhecer quando duas frações ou mais são equivalentes. Belezinha? Então, se você gostou aqui da aula, não esqueça de deixar aquele like. Curta aqui também a nossa aula, tá? Compartilhe o link com seus amigos em suas redes sociais. E o mais importante, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, já que a sua inscrição vai valer muito para mim. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a participação e a atenção. E a gente se encontra numa próxima aula. Valeu!